Olá, voltamos com mais um programa de entrevista da TV Web Luz e a gente tem como entrevistado e convidado hoje Eduardo Miyashiro, diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica, não é isso, Eduardo? Isso, Elisângela. Seja bem-vindo à TV Web Luz. Para nós também é uma felicidade conversar com você, com os espectadores da TV Web Luz, e eu creio que podemos falar sobre a Aliança Espírita Evangélica. Vamos conhecer o que é a Aliança Espírita Evangélica. Então nos explique quando foi que começou esse trabalho, qual o objetivo desse trabalho e dessa instituição. Em dezembro passado, a Aliança completou 40 anos, ou seja, ela foi fundada em 4 de dezembro de 1973 por representantes de 10 centros espíritas que procuraram uma liderança muito conhecida no movimento espírita, que era Edgar Armond. Edgar Armond estava, nesta época, em 1973, já enfermo, recolhido à sua casa, mas possuía um histórico de trabalhos para a doutrina espírita muito amplo. Ele contribuiu com o estabelecimento da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a partir da década de 1940, organizou a forma como a assistência espiritual funcionava para atender milhares de pessoas e, nos anos 1950, propôs um programa chamado Escola de Aprendizes do Evangelho. Um programa que, mais do que um curso de educação espírita, era também um programa de iniciação espiritual onde as pessoas se desenvolvem por um processo de modificação interior, de reforma íntima controlada, organizada pelo esforço da própria pessoa. Esse programa deu tanto certo que muitas pessoas transformaram suas vidas através das escolas de aprendizes do Evangelho. Era o caso desses dirigentes de 10 centros espíritas que foram procurar o Armond. Eles estavam interessados em expandir a escola de aprendizes do Evangelho. Tinha um grande desafio porque a federação possuía uma estrutura considerável, centenas de expositores, milhares de alunos, e eram eles dirigentes de centros espíritas modestos, de bairro, aqui na periferia de São Paulo, e queriam saber como eles poderiam retribuir ao esforço da escola de aprendizes do Evangelho, que eles havia iluminado a vida, também oferecendo o mesmo programa para as pessoas que procuravam as casas que eles dirigiam. Então, o Armond fez uma proposta muito interessante, um novo modelo de trabalhar. As casas espíritas podiam estar em bairros diferentes, mas somados os esforços, uma casa possuía lá pessoas que tinham experiência para dar aulas no programa da Escola de Aprendizes do Evangelho. Outra casa tinha pessoas com experiência para dar um curso para médiuns. O outro, experiência na área da evangelização infantil. O outro centro espírita possuía lá algumas salas disponíveis e uma frequência média de 40 a 50 pessoas por semana. O importante era o seguinte: as casas podiam preservar a sua estrutura administrativa totalmente autônoma, porém se comprometeriam a colaborar uns com os outros. Então o trabalhador de cada casa deixava de ser um trabalhador da própria casa espírita para se tornar o trabalhador de todas. Então, era um trabalho em conjunto, cada um passava a sua experiência e desenvolvia nas casas vizinhas. Isso. Na verdade foi o seguinte, é que não havia esse nome naquela época, mas hoje nós chamaríamos que era um modelo em rede, porque cada nó da rede é o centro espírita. Eles estão interligados para atuarem de maneira colaborativa. Então, é claro que o centro espírita mantém a sua atividade de assistência, recebendo as pessoas, os seus cursos, a evangelização infantil e a mocidade. Mas a diferença é que as pessoas que trabalham nesta casa também podem trabalhar na outra, porque todo mundo combinou trabalhar do mesmo modo. É a troca de conhecimentos. É mais do que a troca de conhecimentos, é um esforço para realmente ajudar o outro sem atrapalhar. Então, o que acontece? Aquelas 10 casas espíritas fizeram um acordo entre si. Nós vamos combinar trabalhar do mesmo jeito. Nós vamos combinar fazer as coisas do mesmo modo. Então, seguir um padrão. E esse padrão é que possibilitou que o trabalhador de uma casa pudesse trabalhar na outra. Então, alguém que tinha experiência, por exemplo, fazer um treinamento na área de passes magnéticos, podia ir no outro, porque ele sabia que o outro estava fazendo exatamente a mesma coisa.
Uma pessoa que, por exemplo, no programa da Escola de Aprendiz do Evangelho tem uma aula lá sobre a vida de João Batista, como precursor de Jesus. Então, se ele sabia que a 18ª aula do programa é essa, ele pode chegar lá no dia 6 de agosto de 2013, sabe que vai ter essa aula? Eu sei essa aula, posso dar para aquela turma, porque eu sei que eles seguem o mesmo programa. Então, foi nessa reunião que nasceu a aliança. Exato. E foi interessante porque as pessoas começaram a se ajudar e outros dirigentes de centros sentiram isso. Eram também ex-alunos das escolas, haviam conhecido as escolas na federação, tinham mudado de cidade. Aí começou a vir telefonema, olha, eu mudei aqui para o litoral, eu mudei aqui para o ABC, eu mudei aqui para Jundiaí, eu mudei aqui para Araraquara. Então, o primeiro ano da aliança foi um ano efervescente, porque muita viagem. As pessoas começaram a explicar o que era a aliança e propor. Vocês topam fazer o mesmo programa, do mesmo jeito, aí a gente consegue te ajudar. Tinha vezes que o pessoal virava à noite viajando para poder dar uma aula e voltar. Mas era o esforço necessário para um ajudar o outro. Eduardo, uma casa que está se iniciando, que vai buscar esse apoio na aliança, como que ela recebe essa orientação? Ela prepara esses trabalhadores? O que ela faz? Bom, nesses 40 anos, muita coisa a gente aprendeu. Porque quando começa a vir assim um telefonema de São Vicente é fácil. Quando vem lá de Barretos já é mais difícil. Então, o que a gente aprendeu a se organizar geograficamente. Nós hoje temos 20 regionais, tá? 15 delas são no estado de São Paulo e 5 fora do estado. A gente localiza a regional que pode, pela distância, dar apoio, né? E a regional tem uma equipe de voluntários que tem experiência no nosso programa. Ela vai visitar a casa e o que a gente faz é o seguinte, nós não somos um movimento federativo, nós somos um movimento focado no programa. Então, a gente conversa com as pessoas e diz, escuta, a aliança é assim, a gente concorda e estabelece um acordo de adotar sempre o mesmo programa para facilitar a ajuda mútua. Tá? É isso que a gente pode fazer. Se a gente não consegue ajudar naquilo que a gente não conhece, né? Então, se vocês têm esse interesse de participar do mesmo programa, a gente consegue ajudar. Quando esses contatos iniciais se aprofundam, a pessoa se interessa pela proposta, porque, veja, o Espiritismo tem 3 aspectos, ciência, filosofia e religião, né? Nós adotamos o aspecto religioso para trabalhar, né? E as pessoas que concordam em ir nesta linha e adotar os nossos programas, então a gente consegue colaborar. A pessoa começa a participar das atividades, do calendário daquela regional mais próxima, as pessoas que têm capacidade, por exemplo, de dar um treinamento naquele centro, podem dar, e aos poucos, depois de alguns meses, aquela casa começa a participar da vida, das atividades do calendário daquela regional. Ou seja, está apta para receber, né, as pessoas que vêm de fora. Isso. Há vários casos. Há casos de centros novos que procuram, há casos de centros antigos, onde se percebe que há necessidade de uma renovação de lideranças que não aconteceu. Há casos de centros que são originários das nossas casas mais antigas. Aí é um caso que o programa da Escola de Aprendiz do Evangelho favorece que os alunos visitem bairros carentes, estabeleçam um contato com a comunidade e às vezes também abrem um centro espírita que acaba sendo igual ao centro de onde eles aprenderam. Aliás, é um caso que a gente percebe que a Escola de Aprendiz do Evangelho é a base das demais atividades, porque a assistência espiritual é formada por alunos que se propuseram a trabalhar pelo próximo, a evangelização infantil é tocada por evangelizadores da infância que se treinaram para oferecer o nosso programa e, em geral, são alunos ou ex-alunos das escolas de aprendizes do Evangelho. Eduardo, você pode falar um pouco mais sobre a evangelização infantil, né, o trabalho com os pais que vocês fazem na casa e sobre a mocidade, como que funciona? Perfeitamente, Elisângela. A evangelização infantil é estruturada em aulas proporcionais em esforço e em interesse à faixa etária. Nós temos programas específicos de aulas para maternal,
jardim, que seria de 4 a 6 anos, primário de 7 a 9 anos, intermediário 10 e 11 anos, e depois tem um programa de transição que é a pré-mocidade para os 10 e 11 anos, 11 e 12 anos. E a partir daí, entra na mocidade espírita. A evangelização infantil, nas nossas casas, em geral, além de seguir um programa, esqueci de falar que a Aliança tem uma editora. Olha. E a editora Aliança, ela publica vários livros dos seus cursos e livros em geral da doutrina espírita. A série de evangelização infantil é uma série de 12 apostilas que tem aula semana por semana, atividade por atividade para os evangelizadores. E, mais recentemente, nós publicamos 2 livros do Programa para Pais. São 2 volumes da Escola de Pais, que também são, enquanto as crianças estão, de acordo com a faixa etária, tendo aulas, numa outra sala, os pais são reunidos para um bate-papo sobre educação familiar. Olha, também recebem uma orientação. Exatamente. Então, esse programa também é padronizado justamente porque uma pessoa pode dar aula no outro centro, no outro centro, no outro centro, né? E a gente compartilha os assuntos, as atividades, a dinâmica de grupo para que o rendimento seja melhor. Depois, a Mocidade Espírita também é um programa, essa é uma diferença, né? O programa que tem começo, meio e fim. O programa tem 4 anos de duração e o jovem vai dos 14 aos 17 anos e, de acordo com o período do programa, ele tem aulas de doutrina espírita, mas baseada em relacionamento entre os jovens, as questões familiares, as questões sociais, o estudo doutrinário e as formas de servir à sociedade através de trabalhos assistenciais. E depois, aí o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho é o programa para adultos, cujo foco é reforma íntima. Poderíamos dizer que seria um programa dirigido de esforços individuais e em grupo de reforma íntima. A partir de um determinado ponto, as pessoas, primeiro elas são organizadas através dos cursos básicos de Espiritismo, para os quais são encaminhadas as pessoas que vieram da assistência espiritual que recebe as pessoas que procuram o centro espírita em busca de ajuda. Então, a assistência espiritual é um programa de passes magnéticos com preleções evangélicas. Depois de um certo número de aplicações de passe e de preleções, as pessoas são encaminhadas para os cursos. E depois de aglutinar turmas nos cursos básicos sobre a doutrina espírita, iniciamos um programa de 3 anos, que é o programa das escolas de aprendizes do Evangelho. O programa, ele desenvolve no primeiro ano, estudo junto com atividades de reforma íntima dirigida. Ou seja, quando alguém vai em busca de tratamento ou orientação, até mesmo para conhecer a doutrina, se quiser continuar na casa fazendo o curso, no futuro pode se tornar até um trabalhador, um divulgador da doutrina. Exatamente. Esse é o objetivo da casa. Exatamente. A ideia é que a pessoa não fique dependente do tratamento espiritual, que ela possa construir a própria saúde espiritual. Então, e a gente percebe que no mundo em que nós estamos, os desafios maiores são no campo da reforma íntima. Então, a gente começa oferecendo para a pessoa recursos para anotar comportamentos, anotar sentimentos, onde ela pode reler isso e planejar um pouco as mudanças de postura. Depois a gente propicia a caravana de evangelização e auxílio, que é que aquela turma visite um determinado bairro, bata na casa das pessoas para oferecer a oportunidade de fazer um evangelho no lar, né? E as famílias que concordaram, porque veja, diferentemente de outras religiões, a visita da caravana de evangelização e auxílio não tem o intuito de chamar ao centro espírita e nem de converter ninguém ao espiritismo. É simplesmente compartilhar aquilo que a gente valoriza tanto, que é fazer o evangelho com a família. Não é só o estudo, é a prática também. É você colocar em prática o que você está aprendendo. Do ponto de vista do aluno, é uma experiência de mudança. Porque ele tem que vencer preconceitos na hora de bater numa porta de um casebre, de uma casa simples, entrar lá e às vezes ter uma lição de vida em alguém que não tem um lugar para dormir. Né? Do ponto de vista da família, é a oportunidade de conhecer que 1 minuto ou 5 minutos por semana, junto com os seus, fazer uma prece, modifica a vida da gente. É importante. Eduardo, renovação da sociedade terrena, é possível? Olha, a sociedade é feita por pessoas, cada pessoa se modificando certamente muda a sociedade. A modificação, às vezes, ela é aleatória,
porque a gente se modifica muito na base da dor e do sofrimento. Isso tem sido a tônica da humanidade do planeta Terra. Agora, se a gente puder olhar para nós mesmos e entender um pouco o quanto eu sou responsável pela minha dor ou pela minha felicidade, o quanto eu posso também, junto com as outras pessoas, organizar um espaço de vida que seja um pouco mais construtivo, então isso muda a sociedade. É um processo de aprendizado, de desenvolvimento, e a aliança, nós estávamos conversando antes, né, para a gente ver o que a gente ia falar, nós falamos do lema da aliança. A aliança, no ano em que ela foi fundada, as pessoas adotaram um lema, que é confraternizar para melhor servir. E nós percebemos o seguinte, as pessoas juntas, elas se modificam. Elas se modificando, elas têm interesse em servir ao próximo. E fazendo isso de uma maneira individual, muda a sua vida. De uma maneira coletiva, pode mudar mais gente. Tá? Então, hoje, esse programa, então ele está nesses 300 centros, né? Organizado nessas regionais. Tem pessoas que fizeram os nossos programas e mudaram do Brasil. Expandindo. E aí essas pessoas levaram esse programa para fora. Então, hoje, nós temos coisas interessantes. Começou na Argentina, depois nós temos uma série de turmas, 50 turmas em quase 70 casas diferentes, etc., em Cuba, que é um regime totalmente diferente do nosso. Há um grupo de pessoas interessadas no México. Nós temos 2 casas já há bastante tempo na Alemanha e na Bélgica. Hoje temos 7 casas na Austrália. E são pessoas que ou ouviram falar do nosso programa, ou são ex-alunos ou ex-trabalhadores que se mudaram do Brasil. E a gente percebe que a confraternização não tem limite de distância. Às vezes a gente abre um Skype para falar com nossos amigos na Austrália, com 13 horas de diferença, né? E a gente se sente assim, revendo amigos, e ajudando e sendo ajudado por eles também, porque os desafios que eles estão enfrentando a gente aprende muito, né? E a gente percebe que o próximo passo seria a gente sempre estar disponível para servir onde necessário. Então hoje nós temos uma bandeira importante que chama-se Projeto Paulo de Tarso, que é o seguinte, não precisa de ter 4 paredes para você servir. Então nós estamos propondo que os trabalhadores criem trabalhos fora de uma instituição tradicional. Ele pode fazer visita numa comunidade, ele pode visitar um centro de saúde, ele pode rodar o bairro e conversar com as crianças que não têm lar. Então, isso nós estamos chamando de Projeto Paulo de Tarso. Novas frentes fora das 4 paredes de uma casa espírita tradicional. Claro que nós vamos manter o apoio às casas espíritas também, né? A Aliança Espírita já alcançou o seu objetivo? Olha, o objetivo está sempre, estar sempre em movimento. Nunca se acomodar. Então, uma coisa importante, este ano que nós estamos fazendo 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós fizemos uma parceria com a editora ID, de Araras, né, muito conhecida. E a editora Aliança e a editora ID distribuíram aos voluntários da Aliança, nos últimos 2 meses, 30 mil exemplares do Evangelho. Esses 30 mil exemplares do Evangelho estão nas mãos dos nossos voluntários, são mais ou menos 20 mil voluntários. Tá? Cada um tem o compromisso de dar 5 livros. Eles vão sair por aí doando livro para quem não conhece, para quem nunca viu o livro, para quem tem, não adianta, né? Não é que não adianta, ele já tem. O importante é a gente oferecer a oportunidade para que o bem, para que o bem se expanda na Terra. Acho que aí o objetivo estará sendo alcançado. Importante. Quem tiver interesse em conhecer a Aliança, em querer saber mais sobre o trabalho de vocês, como que faz? O principal é o portal na internet, alianca.org.br, né? E através do portal pode entrar em contato conosco em várias frentes de trabalho. Eduardo, acabamos nossa entrevista. Agradeço pela presença, pela informação. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. E se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, envie sua pergunta, sugestões e opiniões. Até logo, até uma próxima entrevista.